Você é seu próprio chefe, sem horário fixo, sem supervisor, sem meta imposta por terceiro, sem reunião de segunda de manhã, sem ninguém para te dizer o que fazer, quando fazer ou por que fazer. Essa é a narrativa que vende o trading para a maioria das pessoas, e é verdadeira. É também a descrição técnica precisa do ambiente psicológico mais destrutivo que a neurociência comportamental já estudou. Liberdade total sem estrutura externa não é uma vantagem competitiva, é a condição que mais sistematicamente produz inconsistência, overtrading, revenge trading e quebra de conta. E o capítulo 5 de Douglas é o mais honesto do livro sobre isso e o mais incompleto sobre o que fazer. Bloco 2. Terça-feira. Você acorda às 8h47, não às 8 horas. Às 8h47, porque não tem horário. Toma café, abre a plataforma, olha o book. O mini índice já abriu. Você perdeu os primeiros 12 minutos, que são estatisticamente os de maior volume e direção do pregão brasileiro. 9h15. Você entra numa operação que não estava no seu plano da manhã, porque você não fez plano da manhã. O setup é razoável, não é o seu setup. É razoável. O trade perde R$600. Você decide recuperar antes do almoço. O que acontece entre 9h15 e 12 horas não é falta de conhecimento técnico. É o resultado direto de um ambiente sem estrutura encontrando um sistema nervoso sem âncoras. Cada decisão tomada fora de um critério objetivo abre espaço para a próxima decisão ser tomada com critério ainda mais degradado. É um processo de erosão, não um evento único. O Mike A. Seal. Douglas chama isso de o ambiente único do trading. E ele está certo que é único. Não há outra atividade profissional onde você tem capital real em risco, decisões em tempo real, feedback imediato de resultado e zero estrutura externa obrigatória ao mesmo tempo. Nenhuma outra. O problema que ele não resolve completamente, como você constrói estrutura interna robusta o suficiente para substituir a estrutura externa que o ambiente não oferece. A resposta está numa fonte que Douglas não cita e que foi escrita 2.370 anos antes de Trading in the Zone. Bloco 3. Frank Knight era economista da Universidade de Chicago. Em 1921, publicou um livro chamado Risco, Incerteza e Lucro, que continua sendo a distinção mais importante já feita sobre a natureza do ambiente onde traders operam. Knight separou dois conceitos que a maioria das pessoas usa como sinônimos: risco e incerteza. Risco. Você não sabe o resultado específico, mas conhece a distribuição de probabilidades. Uma seguradora não sabe qual cliente vai ter acidente de carro este ano, mas sabe que 3,7% dos motoristas brasileiros vão ter. Essa distribuição conhecida permite cálculo, planejamento e hedge. O cassino opera com risco. A roleta tem probabilidades exatas e imutáveis. Incerteza verdadeira. Você não sabe o resultado e não conhece a distribuição de probabilidades. Não porque falta dados, mas porque a distribuição não existe de forma estável. Ela muda com o tempo, com o comportamento dos agentes, com eventos que alteram o próprio sistema que gera os eventos. O mercado financeiro opera em incerteza verdadeira, não em risco calculável. E essa distinção muda completamente o que significa gerenciar risco no trading. Quando você calcula a expectativa matemática do seu setup com base em backtest histórico, você está tratando incerteza verdadeira como se fosse risco calculável. Você está assumindo que a distribuição de resultados futuros vai se parecer com a distribuição histórica. Em mercados adaptativos que mudam de regime, como vimos no episódio anterior, essa suposição tem prazo de validade desconhecido. Isso não significa que o cálculo é inútil,
significa que o nível de confiança que você deposita nele precisa ser calibrado para incerteza, não para risco. A diferença prática: num ambiente de risco, mais dados históricos aumentam a precisão da previsão. Num ambiente de incerteza verdadeira, mais dados históricos podem aumentar a falsa confiança sem aumentar a precisão real. Agora, aplica isso ao ambiente único do trading que Douglas descreve. Você está num ambiente de incerteza verdadeira, sem estrutura externa, sem chefe, sem supervisão, sem critério imposto de fora. E você está tomando decisões sobre capital real com base em modelos que tratam esse ambiente como se fosse previsível. O resultado é o que Knight chamaria de ilusão de controle epistêmico, a sensação de que você entende o que está acontecendo e pode prever o que vai acontecer, construída sobre modelos que são mais precisos do que o ambiente permite que sejam. E quando essa ilusão encontra um mercado que se comporta fora do modelo, o que acontece regularmente em incerteza verdadeira, o trader sem estrutura externa faz a única coisa que o sistema nervoso sem âncora faz: improvisa. E improvisação em ambiente de incerteza com capital real em risco tem um resultado esperado negativo. Douglas entende essa dinâmica. Ele descreve o ambiente único do trading com precisão. O que ele não entrega é uma tecnologia de estrutura interna robusta o suficiente para substituir a ausência de estrutura externa num ambiente de incerteza verdadeira. Essa tecnologia existe, foi desenvolvida há mais de 2000 anos e foi construída exatamente para resolver o problema que Knight descreve. Como seres humanos operam com excelência em ambientes que não oferecem estrutura garantida. Bloco 4. Mas aqui está o problema com tudo que acabamos de ver. Knight descreve com precisão por que o ambiente do trading é radicalmente incerto e por que qualquer estrutura que você impõe é uma ficção útil, não uma descrição da realidade. A conclusão lógica dessa análise é: minimize suas suposições, opere com humildade epistêmica radical, aceite que você não pode controlar o resultado. Aristóteles chegaria a uma conclusão diferente, e a tensão entre os dois é o coração deste episódio. Aristóteles passou décadas estudando como seres humanos desenvolvem excelência, o que ele chamava de arete. A conclusão central da ética a Nicômaco não é sobre talento, inteligência ou motivação, é sobre hábito e estrutura. Somos o que repetidamente fazemos. Excelência não é um ato, é um hábito. Mas Aristóteles vai além dessa frase que todo mundo cita. Ele argumenta que hábitos não se formam no vácuo, eles se formam dentro de estruturas: a família, a cidade-estado, as leis, os rituais, os papéis sociais. A polis grega não era apenas uma organização política, era uma tecnologia de formação de caráter. Ela oferecia a estrutura externa dentro da qual o indivíduo podia desenvolver virtude, que Aristóteles definia como excelência habitual. Agora, o paradoxo que Douglas não resolve explicitamente. Knight diz: o mercado é radicalmente incerto, toda estrutura que você impõe é ficção, opere com humildade epistêmica. Aristóteles diz: sem estrutura externa, você não desenvolve excelência. O ser humano precisa de regras, rituais e comunidade para construir os hábitos que produzem performance consistente. O ambiente único do trading que Douglas descreve é precisamente a ausência da polis de Aristóteles. Sem chefe, sem horário, sem supervisor, sem ritual imposto, sem comunidade de prática obrigatória. É o ambiente mais anti-aristotélico que existe, e você está tentando desenvolver excelência nele. A saída não é escolher entre Knight e Aristóteles, é entender o que cada um está descrevendo. Knight descreve a natureza do mercado,
incerto, imprevisível, sem estrutura inerente. Aristóteles descreve a natureza do trader, um ser humano que precisa de estrutura para desenvolver competência. O mercado não vai te oferecer estrutura, você tem que construir. E aqui está onde Douglas é mais valioso do que parece. Quando ele descreve as crenças e os rituais que o trader consistente precisa desenvolver, ele está construindo uma polis individual, uma estrutura artificial que substitui a estrutura externa que o ambiente não oferece. Mas ele trata como produto de autoconhecimento o que Aristóteles trataria como produto de prática estruturada, deliberada. Autoconhecimento não constrói hábito. Prática repetida dentro de estrutura constrói hábito. Essa distinção tem consequências diretas para como você projeta sua rotina de trading. Bloco 5. Como você constrói estrutura aristotélica num ambiente de incerteza knightiana? 3 componentes. Cada um resolve um aspecto diferente do problema. Componente 1. Protocolo de início de sessão com critério de habilitação. Antes de abrir a plataforma, você executa uma sequência fixa de 4 etapas, sempre na mesma ordem, sempre nos mesmos horários. Não como ritual motivacional, como critério de habilitação. A última etapa da sequência é uma pergunta binária. Estou em condições de operar hoje? Sim ou não? Os critérios para responder essa pergunta são definidos fora do pregão, com o System 2 disponível e incluem horas de sono mínimas, estado emocional dentro do intervalo aceitável e ausência dos 3 gatilhos comportamentais que você identificou nos episódios anteriores como precursores dos seus piores trades. Se a resposta é não, você não abre a plataforma, não hoje. Essa regra vai parecer impossível de seguir nas primeiras semanas. É impossível sem prática deliberada. Com prática deliberada, vira o hábito mais lucrativo que você vai construir, porque elimina as sessões onde a probabilidade de erro catastrófico é mais alta. Componente 2. Janela de operação com critério objetivo de encerramento. Você não opera sem fim. Você opera numa janela definida, com início e fim determinados antes de abrir a plataforma, não durante a sessão. Dentro dessa janela, 2 critérios de encerramento antecipado. Atingiu o stop de perda diária definido previamente, encerra. Cometeu 2 erros de processo no mesmo dia, encerra. Não resultado negativo, erro de processo. Stop movido sem invalidação técnica é erro de processo. Entrada fora do setup é erro de processo. O critério é comportamental, não financeiro. Por que comportamental? Porque num ambiente de incerteza verdadeira, resultado financeiro é um indicador ruidoso de qualidade de decisão. Erro de processo é um indicador limpo. Você pode perder dinheiro tomando decisões corretas. Você não pode cometer 2 erros de processo e ainda estar em estado ótimo para a próxima decisão. Componente 3. Revisão pós-sessão com formato fixo. 15 minutos, não mais. Ao final de cada sessão, antes de fechar o computador, você responde 4 perguntas em sequência fixa. 1. Executei o plano ou improvise? Qual proporção? 2. Quais decisões foram tomadas dentro do critério e quais foram? 3. Qual foi o estado emocional predominante e em que momento ele mudou? 4. O que muda na sessão de amanhã com base no que aconteceu hoje? 15 minutos, não mais. Revisão longa vira ruminação. Ruminação não produz aprendizado, produz viés de resultado retrospectivo. 15 minutos focados nas 4 perguntas constroem o feedback estruturado, que Erickson identificou como componente central da prática deliberada e que Aristóteles chamaria de reflexão sobre a virtude praticada. Bloco 6. Exercício da semana. Esta semana, construção do protocolo de início. Você vai definir, hoje, fora do pregão, com calma, as 4 etapas da sua sequência de início de sessão
e vai definir os 3 critérios de habilitação que respondem à pergunta: estou em condições de operar hoje? Não precisa ser perfeito. Precisa ser específico. Dormir bem não é critério. Dormir pelo menos 6 horas é critério. Estou calmo não é critério. Não estou processando nenhum evento emocional significativo das últimas 48 horas é critério. Você vai implementar apenas esse componente esta semana, não os 3. E vai registrar quantas vezes a pergunta de habilitação foi não e você operou mesmo assim. Esse número, quantos dias você operou fora de condição nos próximos 5 pregões, é o diagnóstico mais honesto que você pode fazer sobre a distância entre o trader que você quer ser e o trader que você está sendo. Nos comentários, os 3 critérios de habilitação que você definiu e a resposta honesta: você já operou sabendo que não deveria hoje? Número de vezes no último mês, sem julgamento, só dado. Bloco 7, capítulo 5 de Douglas. O ambiente único do trading. O que ele descreve com precisão: ausência total de estrutura externa num ambiente de incerteza radical. O que ele não entrega completamente: a tecnologia de construção de estrutura interna robusta o suficiente para substituir o que o ambiente não oferece. Frank Knight deu o diagnóstico técnico. Você não está gerenciando risco calculável, está operando em incerteza verdadeira onde qualquer modelo é mais preciso do que o ambiente permite. Aristóteles deu a solução. Sem estrutura externa, você constrói a sua. Não como motivação, como engenharia de hábito, a pólice individual do trader. No EP06, chegamos ao capítulo que fecha o primeiro arco do livro e abre o segundo. Douglas fala sobre como o mercado realmente funciona como gerador de oportunidades. A maioria dos traders lê esse capítulo e o usa para justificar otimismo. Vou mostrar por que essa leitura é tecnicamente equivocada com a pesquisa de Robert Shiller sobre narrativas de mercado e a consequência que ela tem para como você identifica e filtra oportunidades reais de oportunidades criadas pela sua própria psicologia. É o capítulo onde a lente de Shiller sobre narrativas coletivas entra em tensão direta com a termodinâmica da informação de Shannon, e o resultado dessa tensão tem implicações concretas para como você constrói o watchlist e filtra o ruído antes de cada sessão. Inscreva-se, ativa o sino, 3 critérios de habilitação e o número honesto nos comentários. Até semana que vem.